vamos começar. Pessoal, nós vamos falar aqui sobre meio ambiente e animais silvestres. O que é o meio ambiente? É um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, de acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente. Assim, o termo apresenta diferentes conotações, podendo ser analisado sob diversas perspectivas, como aspectos naturais, espaço urbano. Vamos resumir tudo isso aí. Nós, da segurança do trabalho, cuidamos de uma coisa chamada riscos ambientais. Tem muita gente que associa riscos ambientais a não poluir solo, a não poluir o ar, a cuidar de plantas e animais. Tem envolvimento com isso, faz sentido. Só que no caso de segurança do trabalho, a gente fala dos riscos para a vida humana também, nossa integridade física e a nossa saúde. Mas nós não devemos ignorar as árvores, o ar que a gente respira, os recursos naturais que a gente usa. E tudo isso está relacionado ao meio ambiente, ok? Resumindo, meio ambiente é o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos sobre os seres vivos e todas as atividades humanas. Então é importante a gente entender que meio ambiente é tudo o que nos rodeia, seja no nosso meio profissional, no nosso meio particular. Enquanto a gente está se deslocando, o local onde elas estão acaba se tornando o seu meio ambiente, não é isso? Então a gente também tem que ter esse cuidado aí, ok? Vamos lá. Pessoal, a legislação ou a história sobre meio ambiente no Brasil, infelizmente, caminha a passos muito lentos, né? Então nós tivemos lá a primeira carta por Pedro Vaz de Caminha, datada em 1º de maio de 1500, onde ele relatou as riquezas naturais que ele encontrou, as belezas naturais que eles avistaram. De lá para cá, tudo foi muito lento. Então, em 1981, foi criada uma lei sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 1988, artigo 225 da Constituição Federal estabeleceu as diretrizes sobre proteção ao meio ambiente. 1992, criado o Ministério do Meio Ambiente. 1997, Lei de Recursos Hídricos. 98, Lei dos Crimes Ambientais. 99, Política Nacional de Educação Ambiental. 2012, novo Código Florestal Brasileiro. Então vocês veem quanto tempo de uma lei para outra. E o mais importante, nós só fazemos as coisas, nós brasileiros em geral, para tudo, nós só fazemos as coisas por força de uma lei. Coisas que em outros países se torna cultural. Se você for, por exemplo, eu uso muito esse exemplo, na Copa do Mundo, quando foi aqui no Brasil, teve um jogo do Japão, e foi o que os japoneses fizeram assim que acabou o jogo. Quem lembra desse episódio? Cada um levou um saquinho, uma sacolinha, e eles recolheram todos os resíduos e todos os lixos que eles geraram durante a partida. E eles saíram do estádio e estava tudo limpinho. O brasileiro, quando ele participa de um evento público, como é que fica o local depois que acaba o evento? Então é cultural, gente, eles não têm lei para isso, eles têm cultura para isso. E isso não é só no Japão, em alguns outros países também. Então a gente só faz quando é obrigado, para não tomar um tipo de punição ou multa, tudo bem? Então a gente precisa acordar um pouquinho para isso daí. Muitas vezes a gente cobra governantes, mas eles são um reflexo das nossas ações, das nossas atitudes. Então não é de lá para cá, é daqui para lá. Então eu tenho que dar o exemplo. Eu fazendo a minha parte, tudo à minha volta muda. Eu tenho que pensar primeiramente nisso daí. Acordos internacionais relacionados ao meio ambiente. Então temos alguns acordos internacionais, Protocolo de Montreal, Protocolo de Kyoto, Rio+10, Rio+20 e por aí vai. Então, isso tudo para refletir na nossa cultura, porém, através de obrigações legais. O que fala a educação ambiental ou o que é a educação ambiental? Ela pode ser entendida como os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental. Ou seja, as nossas crianças lá na escola
já aprendem sobre meio ambiente. Os testes, né, experiências que a professora faz é aquela plantar aquele grãozinho de feijão no algodão, né, e uma série de outras coisas. E já começa por aí. Mas por que tem aquilo? É por causa da cultura ou é porque existe uma legislação, que a gente acabou de ver ali, ó, a Política Nacional de Educação Ambiental? Enquanto essa política não foi instituída, não tinha nada disso. Hoje nós temos escolas sustentáveis, principalmente em áreas rurais, onde as crianças já aprendem a tratar a terra, a criança já aprende coisas já sobre agronomia, já tem estudos mais avançados. Inclusive, a parte de engenharia agrônoma, ela ganhou uma força muito grande depois da criação dessas leis. Para vocês terem uma ideia, o CREA hoje, ele abraçou o engenheiro agrônomo. O A do CREA, antigamente, era para arquiteto. O arquiteto ele foi retirado do CREA e agora foi incluso o engenheiro agrônomo, que é ele que faz parte do A. Para vocês verem como essa parte de meio ambiente vem ganhando força. Só que vem ganhando força por questões legais, não por cultura. Mas a nossa parte a gente vai fazendo, ministrando palestras, alertando, educando e sempre instigando a prática, porque só falar não adianta. Não adianta eu ter conhecimentos e habilidades se eu não tiver atitudes. Ela é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Então, nesse caso aqui, em caráter não formal, porque nós estamos formando pessoas do zero. Vocês já têm consciência ambiental. Nós estamos simplesmente atualizando ou relembrando vocês daquilo que muitas vezes a gente já sabe que tem que ser feito, ok? Quais são os problemas relacionados ao meio ambiente? O que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa em problemas relacionados ao meio ambiente? Comecem a falar aí alguma coisa que vem na sua cabeça. O que eu não cuidar do meio ambiente ou problemas relacionados ao meio ambiente pode gerar ao meu redor? Fala um de cada vez, não precisa ter briga não, calma. Poluição, o que mais? Desmatamento, o que mais? Queimadas, o que mais? E aí? Desmoronamento, o que mais? Pensa no que está acontecendo ao nosso redor hoje, gente. Ou vocês acham que hoje está normal? Calor excessivo. Calor, está difícil de respirar? Já era para ter chovido mais numa época dessa? A comida está cara no mercado? O tomate está caro? Por que será? Será que é porque o agricultor não teve uma boa produção por conta de questões ambientais? Então, o meio ambiente, quando ele está defasado, ele pode gerar uma série de problemas ao nosso redor. Olha lá, poluição, queimada, chuva ácida, efeito estufa, desertificação, desmatamentos, extinção de espécies. Quem acompanhou essa queimada que teve recentemente aí no Brasil, quantas espécies, animais, morreram queimados porque eles não conseguiram fugir a tempo? E outra coisa, nós invadimos o habitat natural deles. Às vezes, quando a gente está aqui, aparece um lagarto, aparece um tucano, não é ele que está no nosso meio, somos nós que estamos no meio deles. Antes disso aqui ser uma indústria, isso aqui provavelmente era tudo mato, e era a casa deles. A gente tem que pensar e entender isso daí, tudo bem? Então vamos lá, extinção de espécies, mudanças climáticas, aquecimento global e destruição da camada de ozônio. Isso aqui são só alguns dos problemas que estão relacionados aí aos problemas do meio ambiente, quando a gente não preserva, né? Quando a gente não cuida do meio ambiente. E para isso foi criado, em um daqueles acordos internacionais, o Dia do Meio Ambiente. A Organização das Nações Unidas estabeleceu que o dia 5 de junho, seria interessante vocês guardarem essa data e fazerem, de repente, um evento, ou pelo menos uma postagem nas suas redes sociais, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. O Dia do Meio Ambiente, ele deu início aí à Conferência das Nações Unidas
sobre o meio ambiente humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo. O evento foi a primeira grande reunião de chefes de Estado organizada pelas Nações Unidas para tratar das questões ambientais. Desde então, o Dia do Meio Ambiente é celebrado todos os anos, tendo sempre um tema e um país sede diferentes. A data que se tornou a principal plataforma global para sensibilizar pessoas, organizações e países para a importância de proteger a natureza. O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente de 2021 foi restauração do ecossistema. E o país sede desse ano aqui foi o Paquistão. Nós não temos, eu iria até fazer uma brincadeira em torno de se alguém sabia qual seria o próximo país sede e o próximo tema. Só que esse próximo país sede, esse tema, ele é definido mais ou menos no mês de fevereiro. Então, só em fevereiro de 2022 é que a gente vai descobrir qual vai ser o próximo país a sediar esse evento e qual vai ser o tema que vai reger esse evento. Mas o desse ano aconteceu já no meio do ano e o tema foi restauração de ecossistema e o país escolhido foi o Paquistão. Tudo bem? Então fiquem atentos nessa informação, porque é uma informação bacana aí da gente compartilhar, até quem tem filho na escola, isso provavelmente é comentado na escola. Aí eu pergunto para vocês, em qual momento eu faço preservação e em qual momento eu faço conservação ambiental? Muitas vezes a gente ouve esses dois termos, mas a gente não associa que tem uma diferença entre eles. Então, a preservação refere-se à proteção integral, sem interferência humana. Ela se faz necessária quando há risco de perda de biodiversidade, seja de uma espécie, um ecossistema ou de um bioma como um todo. Por outro lado, a conservação ambiental está relacionada com o uso racional e sustentável dos recursos naturais, garantindo sua existência para gerações futuras. Na prática, esse conceito prevê a relação harmônica entre os seres humanos e a natureza. Um exemplo disso, no começo da pandemia, não sei se vocês acompanharam em jornais, ou até puderam ver, notar isso daí. Os recursos naturais, eles sozinhos se restabeleceram. O ar parece que ficou mais puro. Aqui em Porto Feliz eu acho que não chega a ter isso, mas lá em São Paulo, quando a gente olha no horizonte, assim, a gente vê aquela camada cinza, escura. Vocês não passam por isso aqui, né? Lá em São Paulo a gente passa. Se vocês assistirem em jornais, provavelmente vocês vão ouvir esse comentário. Quando a gente olha no horizonte, a gente vê aquela camada cinza escura, logo baixa, né? Aquilo é poluição pura. Agora, no começo da pandemia, essa poluição dissipou naturalmente. Os rios parece que ficaram mais limpos. As praias parece que ficaram mais limpas. Local que já estava quase desertificado, voltou a ter área verde. Então a própria natureza, ela se regenera. É igual quando a gente tem um machucado. Nosso machucado, por conta própria, ele se restaura. Então a natureza, ela preserva, ela se autopreserva. Agora, quando eu cuido da natureza, eu estou cuidando da conservação ambiental. Quando eu preparo a terra, quando eu cuido dela, quando eu jogo produtos para ela ficar mais forte, ou quando eu não deixo aquela plaquinha de não pise na grama, aquilo ali é conservação, ok? Eu tenho que pensar nisso daí. E aí eu pergunto para vocês, o que a gente está fazendo? A gente está preservando, garantindo a preservação, não acessando os recursos e deixando eles se cuidar por conta própria, ou a gente está conservando? Ou não está fazendo nenhum dos dois, a gente está arrebentando com tudo e pensando só na nossa própria ganância, a gente está olhando para o nosso próprio umbigo. Aí a gente começa a parar para pensar, onde eu posso melhorar, ok? E o que isso tem a ver com a gente? Pô, o Jefferson está falando um monte de besteira ali, eu não tenho nada a ver com isso, eu não derrubo árvore, eu não desmato nada, mas a gente tem a condição de preservar. E a gente vê às vezes oportunidade, mas deixa passar batido. Então é por isso que eu vou propor para vocês agora uma dinâmica chamada do "o problema não é meu". Olha só que legal. Eu vou pedir para vocês levantarem e fazerem duas fileiras, uma do meu lado esquerdo e outra do meu lado direito. Vocês vão ficar uns de frente com os outros, por gentileza, vamos lá. Levantando, faça aqui, ó. Metade da turma do meu lado esquerdo, um virado de frente para o outro, e a outra metade do meu lado direito, virado para lá, aí vocês vão ficar do lado aqui, virado para cá.
Pode manter uma distância maior. Pode vir mais para trás. Aí. Beleza? Ó, eu vou entregar uma bolinha de papel na mão do primeiro. Imagina que isso aqui é um problema. Certo? Vamos imaginar que você passou por uma mata e tem alguém colocando fogo naquela mata. Aí o que você pensa? O problema não é meu. Você para abordar aquele rapaz, para falar para ele: moço, não faz isso, que você pode queimar essa área verde todinha. Tem uma casa ali no meio, você pode colocar aquela família em risco. Pode ter animais ali no meio, você pode colocar aqueles animais em risco. A gente faz isso normalmente? Não, a gente ignora. Porque quanto menos problema eu tiver para mim, melhor. Então, imagina que essa bolinha é um problema. E esse problema, qual é a tendência? Da gente passar para frente. A gente passa direto e pensa: alguém aí vai ver e vai tomar uma providência. Mas eu não é problema meu. Então, cada bolinha dessa representa um problema. O colega que pegar, ele vai passar para o colega da frente, ele vai jogar, segura aí. O problema não é meu. Ele vai jogar para esse vai jogar para esse, vai jogar para esse, vai jogar para esse. Até chegar lá no final. Chegou no final, começa a voltar de novo. E vai passando o problema para frente. Tudo bem? Fechou assim? Então vamos lá. Eu vou colocar uma musiquinha aqui, enquanto a gente faz essa dinâmica. Vamos lá. Então vamos lá. A bolinha já está no primeiro? Então já pode passar. O problema não é meu. Bora, vai passando. O problema não é meu. O problema não é meu. O problema não é meu. Se caiu, pega e joga pro outro. O problema não é meu. Vamos lá. Bora, vai passando. O problema não é meu. O problema não é meu. O problema não é meu. Se caiu, pega e joga pro outro. Vamos lá. Vai passando o problema, não fica com ele não. Pega a bolinha do chão e continua. Não deixa o problema no chão. Vai passando, ó. Vai passando o problema. Caiu bolinha no chão, pega. Isso, vai passando, vai passando. Vai passando, vai passando. O problema não é seu, passa para o colega. Você tem que ficar sem problema nenhum na sua mão, mas também não pode deixar o problema no chão. Tem que pegar o problema do chão e jogar para frente. Vamos lá. Parei. Pessoal, teve alguém que ficou com mais de uma bolinha na mão? Beleza, pode sentar, uma salva de palmas para vocês. Agora o problema ficou para TTR, né? Só ficou no chão aí. Pode jogar aí dentro mesmo. Pessoal, essa dinâmica, ela serve para a gente ver que não adianta a gente fugir dos problemas. A gente precisa aprender a assumir certas responsabilidades. E às vezes, uma coisa que eu passo para outra pessoa, e eu tendo condição de resolver, não fiz, ela lá na frente, ela retorna para mim. Teve horas que vocês estavam sem bolinha nenhuma na mão, mas teve gente que parou a brincadeira com 3, 4 bolinhas na mão. E é assim que acontece quando eu falo que o problema não é meu. Ele vai e ele volta para mim de outra forma. Às vezes a gente não tomando uma providência em alguém que está colocando fogo no mato ali,
Ele pode colocar fogo no mato, poluir a atmosfera, não ter chuva, e em outro momento aquilo que ele gerou pode se voltar contra mim. Então eu preciso entender que preservar e conservar o meio ambiente é importante para todos nós. O problema não é meu, o problema é de todos nós. Então a gente tem que entender isso, cada um fazendo a sua parte, cuidando aí de conscientizar o seu meio ambiente, né? O seu meio, a sua comunidade, na empresa, na igreja, em casa, aonde você estiver, fazendo a sua parte, usando o seu exemplo, você tem condição de replicar isso para outros locais, e isso vai ser replicado para outros estados, outros países, e é essa cultura que o Japão adquiriu, né? O exemplo a ser seguido. Só que nada adianta se eu só ver, achar bonito, bater palma e eu não fazer igual. Vocês estão entendendo a importância dessa palestra aqui para mostrar para vocês que é possível a gente copiar as coisas boas e aquilo dá certo aqui também? Tem gente que fala, deu certo lá porque isso, porque aquilo. Não, é só a gente colocar em prática e as coisas vão dar certo aqui também, ok? Então é uma dinâmica bacana que deu para a gente enxergar, vamos dizer assim, como que uma coisa pode voltar para nós muito mais potencializado do que a gente pensou que ela seria. Então, o que eu posso fazer na minha empresa, na minha casa ou aonde eu estiver, para conservar o meio ambiente? Conservar, gente, é a nossa atuação. Preservar é a própria natureza quem faz. A partir do momento que eu não interferir na natureza, ela se preserva. Conservar sou eu que faço, utilizando ao mínimo os recursos naturais, tentando reutilizar os recursos que a própria natureza me oferece. Então, como que eu posso fazer? Procure usar produtos de limpeza atóxicos, aqueles produtos biodegradáveis. Então, muda a marca do detergente que você usa, muda a marca do sabão em pó que você usa. Não vai fazer assim tanta diferença para você, mas para o planeta faz uma diferença tremenda. A gente não pode ser egoísta. Muitos de nós temos filhos, temos netos. A gente tem que pensar nas futuras gerações. Que mundo, que planeta que a gente está deixando para eles? Não só na parte de educação, de tratamento, mas também de condição para eles viverem. É aquele filme que a gente assistia nos anos 80, Mad Max. Aquilo está perto de acontecer, gente, se a gente não tomar cuidado. Então a gente tem que fazer a nossa parte desde já e ensinar os pequenos também a fazerem o seu papel, ok? Reaproveite a água. Então tem tanta gente que usa cisterna, ou galões, ou tambores, para reutilizar a água que lava a roupa, usa para lavar o quintal, ou coletar a água da chuva, né? Energia, a gente vai falar também sobre reaproveitar a energia, então tem várias formas de reaproveitar aí os recursos naturais. Priorize a luz natural. Então isso aqui, para vocês saberem, é uma lâmpada feita com garrafa PET, ela não vai eletricidade nela, é água sanitária e luz natural. E ela reflete a luz dentro de um ambiente como se fosse uma lâmpada de LED acesa. Na internet ensina como faz isso daí. Procura lá, como luz natural, né? Lâmpada de garrafa PET. Ou que nem aqui, vocês têm uma abertura, uma telha mais clara do que a outra. Isso é uma espécie de priorização de luz natural, que é o que está mostrando naquela imagem ali. Tudo bem? Todos nós temos condição de fazer isso na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente onde a gente vive. Outra forma, invista em lâmpadas eficientes. Então, hoje em dia, busca-se aí o mínimo de consumo de energia elétrica. E as lâmpadas de LED, além de serem lâmpadas frias, elas são muito mais econômicas e elas têm a mesma capacidade luminosa das lâmpadas convencionais. Então, procure investir nas lâmpadas eficientes, lâmpadas de LED. Outra forma, invista em fontes de energia renovável. O mais comum é a energia solar, mas nós temos outras fontes de energia renovável também, para não usarmos a hidráulica, porque nós estamos no meio de uma crise hídrica, falta de chuva. Todos os reservatórios possíveis e imagináveis estão bem abaixo do limite. Outro dia, lá em São Paulo, eu indo para Cotia, a gente vai para o Rodoanel e passa por cima da represa Billings, que é uma das principais que abastece aí a região metropolitana,
e eu enxerguei de cima da ponte várias ilhas no meio da represa, onde normalmente a gente só vê água. Então, quer dizer, está muito vazio, muito vazio mesmo. E a gente ouve muitas vezes isso no jornal, mas por não presenciar e não ver, a gente acaba achando que o problema não é meu. Mas todos nós temos essa participação. Eu sou filho de nordestinos, cearense, e teve uma vez que eu fui visitar minha avó em Itauá. Lá, para vocês terem uma ideia, eu nunca imaginava isso, como a gente desperdiça água aqui em São Paulo. Aqui alguém fecha o chuveiro para se ensaboar? De quase 30 pessoas, Alguém desliga a torneira para escovar os dentes? Já teve um pouco mais. Lá, gente, eles têm rodízio de água. Eu já passei por rodízio de água em bairros que eu morei, mas lá é 1 dia com água e 5 dias sem água. Eu nunca vi isso, vendendo água em caminhão-pipa na rua, igual passa o cara do ovo. Sabe, aquele 30 ovos, 10 reais, 15 reais, lá vende água. A água lá tem um valor tremendo para eles. O dia que tem água, a água vem tão fraca, porque ela tem que abastecer todas as casas. E quase 100% das casas lá tem um reservatório, chamado cisterna, que é onde eles armazenam a água que vem no único dia que chega. Então, no Nordeste, lá em Itauá, que é sertão do Ceará, não existe banho de chuveiro. Todo banho lá é de canequinha. A situação que eles passam lá, e aquilo é o normal para eles, porque sempre foi assim. E aqui a gente vê o quanto de água a gente desperdiça. Quanta coisa a gente pode melhorar na nossa cultura, na nossa atitude, para poder economizar para as gerações futuras, ou até para nós mesmos daqui a alguns anos. Muitas pessoas jovens aqui, que ainda têm uma longevidade aí pela frente, como é que vai estar daqui a 40 anos? Como é que vai estar daqui a 50 anos? E muitos aqui estarão lá. Como é que vai ser a nossa vida lá? Então a gente tem que pensar no agora. A gente tem que pensar em atitude diferente agora, para a gente ter uma condição quando chegar nessa época, ok? Vamos seguindo aqui. Gerar menos lixo. Então, procurar gerar aí menos resíduos. E outra, uma das formas de economizar também para o planeta é a gente reaproveitar o resíduo que a gente gera. Por isso é que nós temos os coletores coloridos ali. Agora vem uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual resíduo eu jogo em qual coletor ali daquela cor? Vamos começar uma chamada oral aqui. O coletor verde, ele é para recolher que tipo de resíduo? Metal. Está errado. Alguém falou plástico? Se alguém falasse plástico, iria estar absolutamente errado também. O verde é vidro. O amarelo é o quê? Tem certeza? Não é papel, não? Mas por que eu vejo gente jogando papel no amarelo, então? Tem que bater no indivíduo desse? Com a toalha molhada ainda? Tem. Então, quando vocês verem, por favor, em meu nome, dá uma surra nesse cara. Tudo bem? O vermelho é para quê? Plástico? Aonde vocês viram isso? Aí, esse cara já fica com dúvida. E o azul? Papel. Posso jogar plástico no azul? Claro que eu posso. Se não tiver alguém lá para me impedir, eu jogo. E aí? Vão falar o que para mim? Agora eu tenho que pensar, gente, não é no que eu posso ou não posso fazer. Quando eu falo posso, a gente tem que interpretar isso de uma forma em que eu tenho autonomia para fazer. Posso é derivado da palavra poder, do verbo poder, aonde eu posso, eu tenho possibilidades de. Eu posso subir nessa mesa aqui? Posso. Mas agora a pergunta, é correto eu subir em cima dessa mesa? Não. Vou perguntar para vocês de novo, é correto eu jogar plástico no recipiente azul? Não. Então a pergunta que eu vou fazer não é se posso. A pergunta que eu vou fazer é se está correto. Então quando eu for jogar, eu vou verificar primeiro se está correto. O colega que está do meu lado, se ele fosse fazer o mesmo, ele já ia se sentir incomodado, constrangido e não ia errar. Ele ia querer fazer o mesmo que eu fiz. Repare uma coisa, eu não sei se vocês já andaram de trem e de metrô. Alguém aqui já andou de trem e de metrô? Não sei se vocês repararam que o trem, ele é meio rabiscado, meio sujo. E o metrô é limpinho.
chega a ser até cheiroso. Por quê? Cultura. No metrô, tem alguém sempre recolhendo o resíduo e não deixando a pessoa rabiscar. Ou seja, quem frequenta o metrô fica constrangido em fazer igual ela faz no trem, que no trem não tem essa mesma frequência de limpeza e não tem ninguém controlando quem rabisca no trem. Então é cultural. Quando eu vejo alguém fazer errado, eu falo, eu também posso fazer errado. Mas quando eu vejo alguém fazer certo, eu me sinto na obrigação de fazer igual ela fez. Então cada um tem a responsabilidade de trabalhar na sua própria atitude, para inspirar quem está do seu lado. Aqui no serviço, na casa de vocês, na igreja de vocês, aonde vocês estiverem, no hotel, no clube, em qualquer lugar. Então, a partir da sua atitude, as pessoas ao redor, elas vão ver o que é o certo. Mas se você fizer errado, elas também vão se sentir no mesmo direito que você. Por que ele pode e eu não posso? Se alguém for falar besteira, tem que falar para ele também, porque ele fez primeiro. Olha só a cabecinha de quinta série que a gente tem. E é sempre assim. Infelizmente é assim. A gente tem que ponderar isso daí. Tudo bem? Então vamos lá. Faça compostagem. Pessoal, aquele lixo orgânico que a gente gera, casca de abacate, casca de cenoura, aquelas folhas da cenoura ou da beterraba que a gente não consome, se a gente tratar aquilo vira um belo adubo. Você pode tratar a sua terra, você pode regar suas plantas. Isso chama-se compostagem. Existe já pronto no mercado as composteiras, que são um conjunto de potes, né, de recipientes, que ali ela vai ser tratada e vai gerar cada fase daquela um adubo diferente, seja um adubo líquido ou um adubo sólido. E isso vocês podem ver como é que faz também no YouTube, tem vários vídeos lá ensinando. Ou vocês podem fazer, ou alguém aqui até já faz, né? Aquele adubo natural. Então são algumas formas simples aí que a gente tem de cuidar da conservação do meio ambiente a partir de gestos simples, tanto na nossa empresa quanto na nossa casa. Tranquilos? Então tá bom. Vamos falar agora rapidamente sobre animais silvestres. Todo mundo aqui gosta de um animalzinho, não? Tem uns que sim, tem outros que não. Eu vou confessar para vocês, eu tenho 3 cachorros e 4 gatos em casa. Gostaria muito de ter um papagaio. Só que eu fico pensando em 2 situações. A primeira é que o papagaio ele fala, e ele é dedo duro. Né? Segunda situação, o papagaio é um animal silvestre, gente. E para ter um papagaio, eu preciso desprender aí algumas coisas que no momento eu não consigo. Então a pergunta ali, criar ou caçar pode? Lembra que eu falei, as possibilidades estão aí. Alguém aqui tem papagaio em casa? Agora o cara não vai levantar a mão. Poder eu posso. Só que eu estou criando esse papagaio de forma correta? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim, tudo bem? Então vamos seguir aqui. Antes, é preciso esclarecer para vocês que as legislações, elas classificam os animais em 3 tipos. Animais domésticos. O animal é doméstico quando vive em situação de domesticação, ou seja, um bicho que serve de propósito para o trabalho, que pode ser utilizado como fonte de alimento, ou é um pet de estimação. Isso quer dizer que na lista de animais domésticos entram cavalos, ovelhas, gatos, cães, gatos, galinhas, patos, porcos, hamster, abelha e outros. Alguns bichos também estão em processo de domesticação, como no caso, algumas cobras e sapos. Então esses são considerados aí animais domésticos. Como eu falei, eu tenho 3 cachorros e 4 gatos. Ok? Então vamos lá. Segunda classificação, animais exóticos. Na biologia, os animais exóticos são aqueles que não pertencem à fauna original do ambiente em que se encontram. Existem animais que vivem no Brasil, mas eles não são originais do Brasil. E para nós, esses animais são chamados ou considerados exóticos. Normalmente, esses animais são retirados de seu habitat e introduzidos em outras regiões pela ação do homem. Os animais exóticos domésticos mais comuns são pássaros, calopsitas, periquitos, australianos, canários do reino, pavões e cacatuas, estão entre as espécies estrangeiras mais populares. Leões, zebras, elefantes, ursos, ferretes, lebres europeias, javalis, crocodilos, nargas, pitons, esquilos, tartarugas
e pardais também são exemplos de animais exóticos no Brasil. Então, existem animais que eles são originais de outros países, mas eles estão introduzidos aqui na nossa fauna, mas por serem originais de outro país, eles são chamados de animais exóticos. E os animais que estão no tema aí da nossa palestra, que são os animais silvestres. O que são animais silvestres? São aqueles que vivem na natureza e não têm ou não deveriam ter contato com os humanos. Alguns exemplos são onça pintada, arara azul, mico-leão dourado, jabuti piranha. Quando tirados da natureza, os animais silvestres sofrem, podendo ter dificuldades para crescer e se reproduzir, por exemplo, chegando aí a entrar em extinção. Então eu preciso ter aí a classificação do tipo de animal que eu estou tendo. Os animais domésticos, hoje, por força de lei, eles precisam de condições mínimas para serem criados, mas por legislações a autorização já é dada, desde que essas condições mínimas sejam garantidas. Agora, animais exóticos e animais silvestres, eu preciso cumprir legislações mais pesadas, mais severas. Só que por não cumprir essas legislações, muitas vezes esses animais são adquiridos através de tráfico. Por isso é que tem fortemente noticiado aí e um controle mais rígido em cima de tráfico de animais. O tráfico é o comércio ilegal. Traficar animais significa capturá-los na natureza, prendê-los e vendê-los com o objetivo de ganhar dinheiro. Se de alguma forma participarmos disso, por exemplo, comprando animais sem saber a procedência, estamos contribuindo para o tráfico de animais. Acredita-se que o comércio ilegal de animais movimente hoje cerca de 10 bilhões de dólares em todo o mundo. Só o tráfico de drogas e armas é maior do que o tráfico de animais. E o que eu tenho a ver com isso? Todos os seres vivos, inclusive os humanos, dependem da natureza para sobreviver, pois é dela que obtemos desde alimentos até remédios. Os animais são parte fundamental da cadeia. Se forem extintos ou se tornarem raros, comprometem todo o equilíbrio da natureza. Tem muitas situações em que a gente não imagina, por exemplo, em Mogi das Cruzes, onde eu moro, foi declarado lá que está tendo um surto de escorpião. Qual é a forma mais eficaz e natural de combater escorpião? Quem sabe? Galinha da Angola. Aí se eu como as galinhas que eu crio, vocês estão entendendo? Como uma coisa puxa a outra, e a gente ter consciência com relações ambientais e auxiliar na conservação, pode evitar que aquele problema que não é meu possa se voltar contra mim acumulado. Vocês estão entendendo? Pequenas atitudes, quando ela gira na roda da vida, ela pode tomar o caminho certo. Muitas pessoas não gostam de lagartixa em casa. Minha esposa é uma delas, ela treme de medo de lagartixa. Mas a lagartixa tem uma função fundamental em todos os locais, ela se alimenta de insetos. Então aqueles pernilongos, ou até mesmo a Aedes aegypti, que transmite, entre tantas outras doenças, a dengue, a lagartixa pode acabar com ela dentro da sua casa. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, a gente preservar, auxiliar na preservação e a gente conservar o meio ambiente, também envolvendo os animais, é importantíssimo. Para isso, a gente precisa ter uma conscientização. Tranquilos? Aí eu vou perguntar para vocês agora: caçar ou criar animais silvestres é correto? Eu tinha perguntado aquela hora se pode, lembra? Só que eu falei, a pergunta não é pode, porque pode estar dentro de possibilidades. Agora a pergunta é correto eu caçar ou criar animais silvestres? É correto, gente, se eu seguir todas essas leis aqui, ó. Aí você, para caçar, tem época de caça, tem animal correto para caçar, e eu preciso ter uma licença para isso. Para criar, eu posso ter um animal silvestre na minha casa, desde que eu dê todas as condições para ele, como se ele tivesse um habitat natural dele. Só que nem todo mundo tem essas condições. Por isso, você só pode ter ou caçar um animal silvestre se você cumprir todas aquelas leis ali, ó. O que é muito difícil alguém conseguir cumprir. Tudo bem? Então fica aí a dica para vocês, né? E é uma frase do Albert Schweitzer que é muito marcante nessa questão aqui de meio ambiente. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Então esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Tranquilo?
Pessoal, quem gostou pode dar uma salva de palmas aí. Obrigado, Deus abençoe vocês, até a próxima.